Egito Antigo, uma introdução. Eu sou o professor José da Costa, o canal História em um Instante. Vamos falar hoje sobre o Egito Antigo, uma introdução, que pretende falar mais sobre o Egito adiante. O Egito, ele é um país que fica na África, no nordeste da África. Isso é importante falar porque às vezes eu falo para os meus alunos que o Egito fica na África e alguns ficam surpresos, porque tem aquela ideia estereotipada de África apenas como animais, como sinônimo de pobreza, etc. Então eles têm essa ideia estereotipada do continente africano. Não obstante o ser humano ter surgido na África e a África ser um país, aliás, ser um continente muito rico, petróleo, diamantes, uma biodiversidade enorme, rios, enfim, é um continente riquíssimo, mas eles têm uma visão muitas vezes estereotipada do continente africano a tal ponto de ficarem abismados quando eu digo que o Egito, e alguns professores dizem que o Egito fica na África. Em todo caso, o Egito fica na África, no Nordeste africano. Foi e continua sendo um país que exerce fascínio sobre muitas pessoas. Aliás, no Brasil, os imperadores Dom Pedro I, Dom Pedro II eram fascinados pelo Egito. E ainda hoje, o Egito fascina muita gente, muitas pessoas. Haja vista sua cultura, suas pirâmides aí de séculos e séculos. Então o Egito surge por 5.000 a.C., mais ou menos, no período Neolítico. Aliás, tenho um vídeo sobre Neolítico, Paleolítico, vai na minha playlist História Geral Imperdível. E por volta de 5.000 a.C., mais ou menos, o vale do Nilo, do rio Nilo, que é o coração do Egito, ele já era habitado por pessoas, por indivíduos, pastores, agricultores, e surgiram os chamados nomos. O que eram nomos? Nomos eram comunidades agrícolas independentes que produziam grãos, por exemplo, e eram governados pelos nomarcas. Não é monarca, é nomarca, aquele que governava o nomo. Por volta de 3.200 a.C., mais ou menos, um nomarca chamado Menes, ele unifica. Havia o Baixo Egito e o Alto Egito, um ao sul e outro ao norte. O Alto Egito ao sul e o Baixo Egito ao norte. E o Menes, né? O Menes, ele governante, um nomarca, governante lá do Alto Egito, ele consegue unificar o Alto Egito e o Baixo Egito e torna-se assim o primeiro faraó do Egito, Menes, 3.200 a.C., mais ou menos. Esse é o período do Antigo Império, que vai de 3.200 a.C. a cerca de 2.200 a.C. É o período em que os faraós tinham grande poder, é o período da construção das pirâmides, Kelpis, Kefra e Miquerinos, é o período da teocracia, é o período em que o faraó é considerado divino, daí a teocracia, e é um período muito rico na história egípcia. Porém, a capital passa a ser Mênfis. Porém, aos poucos, os faraós vão enfraquecendo o seu poder e os nomarcas vão conspirando contra o faraó, e cerca de 2.200 a.C., mais ou menos, cerca de 1.000 anos depois, né, do Menes, termina aí o antigo Império Egípcio e começa uma nova fase que a gente vai ver posteriormente. É a fase aí do enfraquecimento do faraó, termina o Antigo Império e começa o Médio Império Egípcio. Em outro vídeo nós falaremos e daremos continuidade aí ao vídeo sobre o Egito. Se gostou desse vídeo, compartilhe, porque você vai ajudar o canal a crescer. Se inscreva, ajuda o canal a crescer.
deixe o seu like e o Instagram está aí na descrição do vídeo. Vá no Instagram do professor José da Costa. Um abraço e até o próximo vídeo.